Bom, pessoal, candidatos, voltamos com o nosso último bloco do primeiro debate entre os candidatos a deputado estadual de Pelotas, políticas de segurança e o processo eleitoral 2018. Convido Fábio Castro Neves, coordenador do EDR, para fazer a sua pergunta, que irá abordar o tema: o papel dos municípios nas políticas de segurança pública. Boa noite aos ouvintes, boa noite aos candidatos e à candidata. O nosso questionamento é que, diante da situação fática que a competência constitucional sobre a segurança é exclusividade do Estado e que algumas cidades têm buscado atuar de forma mais contundente nesse tema, a exemplo do que está acontecendo em Pelotas com o Pacto da Paz, qual é o entendimento dos senhores do sentido que essa atribuição deva ser também delegada de uma forma mais ampla, com o devido aumento de repasse aos municípios, já que esses entes estão mais próximos aos indivíduos? Candidato Catarina Palladini, 3 minutos para a sua resposta, por favor. Bom, agradeço ao professor a pergunta. É importante mencionar, Pelotas tem feito seu dever de casa. Todo mundo sabe que segurança é dever do Estado, mas, obviamente, é obrigação do Estado e dever de todos. Mas os municípios mais aquinhoados, ou que relativamente compreende a necessidade do tema, normalmente se doam um pouco mais. Pelotas tem feito isso, depois da Lei 13.422, de 14 de dezembro de 2014, o município tem possibilidade de abrir e dar poder de polícia, isso que trata a lei. Pelotas fez isso, tem 234 agentes, guardas municipais, recentemente fez outro concurso para mais 84 agentes municipais para ampliar, reconhecendo um déficit estrutural na segurança pública. Obviamente, houve um número significativo de redução de agentes de segurança junto a Pelotas, não só Pelotas, mas também no Rio Grande do Sul. Então, os municípios que compreendem essa prerrogativa têm procurado estabelecer as suas conquistas. Também um mote de integração. Foi aprovado o projeto de lei que garante a integração das ações entre municípios, segurança pública, o aparato de segurança pública, na perspectiva de ter monitoramento, cercamento eletrônico, para atenuar, identificar e cumprir o seu papel. É verdade que isso onera mais os municípios, professor. E, obviamente, nós temos que buscar aqui, em parceria com a sociedade civil, com o CONCEPRO, como recentemente foi aprovado e aconteceu no Rio Grande do Sul, em parceria com o Instituto Floresta, que a sociedade civil conseguiu doar equipamentos, armamento, viaturas, e agora, com a aprovação do Fundo Estadual de Segurança Pública, que é a doação de 5% direcionado para esse fundo, cada ator, empresário, consegue direcionar e saber aonde está colocando o seu recurso, numa perspectiva de ampliar as estruturas de segurança pública do Estado, em consonância com os municípios, garantindo a maior segurança da nossa sociedade. Obviamente, deveria ter uma contrapartida da União e também do governo do Estado. Mas, enquanto não mudar a redistribuição do Pacto Federativo, os municípios tornam-se mais onerosos, ficam com a maior responsabilidade, mas nós temos que suprir as nossas responsabilidades, estender o sentimento de autoestima, de segurança e, obviamente, devolver a normalidade à sociedade de Pelotas. Nem todos os municípios do Rio Grande do Sul conseguem fazer isso. Os mais aquinhoados têm procurado estabelecer, e essas ações que aprovamos no Parlamento Gaúcho, cito aqui os 20 projetos de lei, no final de 2017, recentemente, os 2 projetos de lei que deram guarida de criar o fundo, foi um processo de emancipação, ora dos municípios, da sociedade civil, e em especial dos CONCEPROS. Cito aqui também o exemplo de Lajeado, onde a sociedade civil construiu um presídio feminino e doou ao Estado, onde tem a responsabilidade de fazer gestão. Segurança é papel de todos. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Candidato Cláudio Montanelli, 3 minutos para a sua resposta, por favor. Mas, olha, tanto o vereador quanto Catarina colocaram o que eu praticamente terei que repetir. Nós temos discutindo, nesse momento, um problema que não é nosso. Este é um problema do Estado. Mas o Estado, lamentavelmente, o Estado do Rio Grande do Sul e a maioria dos estados brasileiros não conseguem atenuar essa questão da segurança. Então, acaba transferindo para aqueles municípios, e eu acho que aqui foi colocado com muita justiça esse pacto que nós temos aqui em Pelotas, ele merece todos os créditos e todos os aplausos,
pelos resultados deles. Se considerarmos nesse último ano, todos os resultados foram positivos. Todos os índices diminuíram, exceção da apreensão de armas, que aumentou. Então, acho isso muito razoável. Como eu entenderia que o município participa, ou deveria participar disso? Participar na prevenção, e não na responsabilidade final. Porque quando tu vai nos bairros, quando tu vai em locais menos aquinhoados, o pessoal quer resolver os problemas dele, resolver os problemas do local, resolver o problema de valeta, resolver o problema de infraestrutura, resolver o problema de saúde, que é aquilo que é a competência do município. O município não consegue atender isso e tem que ir lá cobrir o Estado. Quando o Estado tem um recebimento maior do que o município, a União muito maior que todo mundo. Então, essa distribuição é altamente danosa, mas o problema não bate na porta do governador. O problema bate na porta do prefeito, e quanto menor a cidade, mais próximo eles estão do prefeito. E aí o prefeito tem que resolver, ou a prefeita tem que criar alternativas. E aqui, esse envolvimento que está acontecendo em Pelotas é um exemplo para o país, sem dúvida nenhuma. Por quê? Pelo envolvimento da sociedade como um todo nesse pacto. Eu acho isso simplesmente fantástico, e estão de parabéns todas aquelas pessoas que estão envolvidas nisso. Eu sou um homem do esporte, sou um homem do futebol, como todo mundo sabe, e briguei muito para o Brasil alugar aquele CT do Emirates. Nós não pagamos pouco por aquele aluguel. Lá tem mais de 200 crianças. Lá tem gente que não vai ficar à mercê da bandidagem. Por quê? Porque eles estão treinando. Futebol ou qualquer esporte não combina com cigarro, não combina com álcool, não combina com droga. Então, cada um faz a sua parte. Às vezes o pessoal me pergunta, mas tu acha que isso é o suficiente? E eu lembro aquela história que me contaram quando eu era criança, diz que existia um incêndio na floresta, e o elefante viu o beija-flor correr sempre em direção ao incêndio. Lá por as tantas, ele disse para o beija-flor, escuta o que tu está fazendo? E o beija-flor disse, eu faço a minha parte. E eu acho que todos nós deveríamos fazer a nossa parte, exigindo que o governo do Estado faça a sua também. Obrigado, candidato. Candidato Diego Lemos, Superação. 3 minutos para a sua resposta, por favor. Eu entendo também, que nem os colegas, que a segurança pública é obrigação do Estado. Se eu for eleito, vou buscar o maior número de repasse para os municípios, porque, quem o colega falou, é muito pouco o recurso. E pouco recurso, pouco funcionário. Temos que criar maiores concursos públicos para aumentar o maior número de efetivo, criar parcerias privadas para doações de armamentos, veículos, para que aumente o efetivo. Aumentando o efetivo, tendo mais na rua, vai diminuir o número de criminalidade. Mas eu ainda bato que a melhor maneira de diminuir a criminalidade é prevenindo. E a melhor maneira de prevenir é desde a escola, com palestras públicas, com educação, junto com o esporte. O jovem praticando esporte, tanto futebol, quanto vôlei, como natação, judô, independente de qual modalidade, é o jovem longe das drogas. O jovem longe das drogas é o jovem longe do crime. E eles podem levar isso, o esporte, como profissão. Eu entendo que a melhor maneira de diminuir o número de criminalidade, de fazer políticas públicas melhor nos municípios, é dessa maneira, abrangendo investindo mais nas escolas, investindo mais no esporte, criando oportunidade de competições saudáveis de esporte. Através dessa maneira, com certeza vamos conseguir diminuir o número de criminalidade e também criando concursos públicos para aumentar o efetivo. Como os colegas falaram, o repasse do governo do Estado é muito pouco para o município. Então, eu, se for eleito, juntamente com os colegas, que sozinho a gente não consegue fazer nada, é a mais pura verdade, os colegas, para juntamente cobrar do nosso governo o maior número de repasse para o município de Pelotas, e com isso aumentar o efetivo, e com certeza, com esse conjunto de fatores, futebol, esporte, educação, palestras públicas, e maior número de repasse, e maior número de efetivo, vamos diminuir a criminalidade na cidade de Pelotas e outros municípios. Obrigado, candidato.
Candidata Yassa Andrali, 3 minutos para a sua resposta, por favor. Eu vou voltar a centralizar a discussão na maioria da população, que é a população negra. A maioria da população carcerária é a população negra. Acho, sim, que é responsabilidade de todos e de todas, e do município também. Na medida em que, quando uma mãe morre, seja por exames de câncer errado, seja por qualquer outra situação de violência, esses filhos ficam à mercê de quem? Esses filhos que tanto temos dito que são o futuro do país, o futuro da sociedade, enfim. Quando se fala, por exemplo, que a grande questão é a educação, de que educação nós estamos falando? E de educação para quem? Quando queremos amordaçar mentes, pensamentos, saberes, viveres, vivência. Quando numa escola, por exemplo, os nossos filhos, os filhos de mães negras, não podem, por exemplo, usar as suas contas porque são discriminadas. Essas crianças, quando abandonam a escola, normalmente, é porque não estão sendo a sua autoestima valorizada. E aí, depois, quando se fala em ressocialização, o Estado não socializa. Como é que quer depois ressocializar? Como é que quer depois, novamente, transformar presídios em supostas escolas de ressocialização? Não tem como fazer isso. É preciso mudar, sim, mudar a forma como a gente percebe, como a gente discute e como a gente faz política. Não adianta nós fazermos política e dizer que quando chegarmos lá, quando estivermos no legislativo, vamos fazer leis para isso, para aquilo. Se nós não chamarmos a comunidade para discutir como um todo, e inclusive os municípios. Porque é no município que eu sei, que eu enxergo, que eu olho fulaninha, e eu sei que aquela criança ou com aquele cidadão faz parte do meu convívio. Então, é preciso, sim, que o município também se responsabilize. É preciso, sim, que se construa, sim. Se tem que se construir espaço, tem que se construir escola, tem que se construir também presídio, enquanto a sociedade continuar produzindo pessoas violentas, produzindo crime. O crime não é produzido nos presídios, o crime é produzido na sociedade. Obrigado, candidata. Candidato Jurandir Silva, 3 minutos para a sua resposta, por favor. Muito obrigado, professor, pela pergunta. Eu vou tomar a liberdade de fazer um gancho entre a pergunta anterior e essa pergunta, porque, na nossa opinião, elas têm uma relação muito importante. Falava, o tempo não me permitiu completar, sobre políticas públicas de ressocialização. E, na nossa opinião, uma possibilidade de contribuição do município é a criação de centro de apoio aos egressos do sistema prisional. Ou seja, é a gente trazer essa discussão para o conjunto da população e o município ser um agente importante numa política pública como essa, que é extremamente necessária. A gente fez referência no bloco anterior ao controle das facções e o quanto as pessoas que ingressam no sistema prisional são absolutamente controladas por facções criminosas. Então, a gente ter políticas públicas positivas para os egressos do sistema prisional é algo que nos parece fundamental. De outra parte, tem 2 propostas que são defendidas por nós, que são muito importantes e que, lamentavelmente, a gente não tem visto nem sinal de implementação no nosso município, que são a realização de Conferência Municipal de Segurança Pública, para a gente ter mais controle social do conjunto da população sobre os problemas relacionados à segurança pública e da gente criar um Conselho Municipal de Segurança Pública, justamente com o avanço do controle social, com mais democracia, com mais discussão pública sobre esses assuntos, a gente não vai ter a implementação de políticas públicas que são elaboradas em gabinetes e que não têm absolutamente nada a ver com os problemas que são os problemas do conjunto da população e que são rechaçadas, inclusive, pelos trabalhadores, os próprios trabalhadores da segurança pública no nosso município, como, por exemplo, o Código de Convivência. Eu queria entrar nessa discussão, talvez um pouco polêmica, né, que já se fez referência sobre, olha, o problema da segurança pública é papel do Estado, não é papel do município.
Isso depende da forma como se enxerga a segurança pública. Se a gente enxergar a segurança pública a partir de uma perspectiva de que os problemas de segurança pública são problemas de polícia, de armamento, de armar a guarda municipal, de prender gente, bom, aí dá para concordar que os problemas de segurança pública são exclusivos do governo do Estado. Eu não concordo com essa visão. Nós não concordamos com essa visão. O município, se a gente tem uma perspectiva de que os problemas de segurança pública estão relacionados com os problemas de desigualdades sociais brutais que nós vivemos neste país, o município tem um papel fundamental a partir da promoção de investimentos adequados e maiores na educação pública, por exemplo. A gente está discutindo, no Pacto pela Paz, no Código de Convivência, os jovens que ficam aqui na frente da Universidade Católica, tomando cerveja, por exemplo, escutando música alta. E nós estamos dizendo, e acho que todos concordamos, que isso não é adequado porque atrapalha as aulas da universidade. Agora, qual é o espaço de lazer que tem nessa cidade para que esses jovens saiam da frente da Universidade Católica e possam ir para outro lugar? Então, tem investimento em lazer, em cultura, em esporte, em educação, é algo fundamental para a gente avançar em outra perspectiva de segurança pública e o município pode muito ajudar nisso. Obrigado, candidato. Por favor, a gente reitera o pedido que a plateia colabore com o andamento do debate. Obrigado. Candidato Marcos Cunha, 3 minutos para a sua resposta, por favor. A pergunta é sobre o papel da segurança pública, né, o município na segurança pública. Primeiro, eu acho que o município, na verdade, ele está mais envolvido, deveria estar mais envolvido com políticas públicas de segurança, muito mais do que com política de segurança pública, propriamente. Então, nessa perspectiva, quando o município cumpre o seu papel, colocando luz nas ruas, ele está auxiliando na questão da segurança pública. Quando ele torna efetivas as normas de conduta, ele está auxiliando na segurança, nas políticas de segurança. Quando ele faz com que o transporte coletivo chegue até os locais que, comodamente, com segurança, possa levar a população que à noite trabalha, por exemplo, está auxiliando nesse papel. Quando coloca creches para que as mães possam ir trabalhar e os filhos fiquem em segurança, está auxiliando nessas políticas importantes de segurança. Mas se nós falamos aí só, especificamente, restritivamente, como segurança pública, bom, o papel do município também tem sido de ampliar, por exemplo, a integração entre as polícias, para facilitar com que haja uma resposta mais pronta, tanto da Brigada Militar como das guardas municipais, como é o caso de Pelotas, aumentar o contingente da Brigada, como está se fazendo aqui também, câmeras de vídeo monitoramento. Eu já fui a várias reuniões de comunidades que me pediram exatamente isso. E eu, chamando o secretário de Segurança Pública do município, junto com ele, pensando colocar câmeras de vídeo monitoramento em localidades, na entrada da rua, na saída da rua, para facilitar. Tudo isso são medidas que são possíveis. O Pacto pela Paz é um modelo trazido do governo do Jairo Jorge, que foi prefeito de Canoas, e teve sucesso na redução dos índices de violência. Acho louvável que se tenha trazido para Pelotas uma experiência vitoriosa, que tenha se conseguido realmente índices importantes. Mas, dentro do Pacto pela Paz, tem vários setores que precisam ser observados mais de perto. Nem todos eles, a meu juízo, são interessantes de serem levados adiante. Mas, de qualquer maneira, eu acho que copiar modelos vitoriosos como esse do Jairo em Canoas, trazendo para cá, para diminuir os índices de violência na nossa cidade, são ações positivas que devem ser elogiadas. Eu acho que nós devemos investir mais nesse tipo de atividade preventivas que o município pode fazer, do que deixar para fazer depois aquelas que o Estado do Rio Grande do Sul deveria cumprir e não cumpre, que é na esfera da segurança pública e não na esfera da política pública de segurança, como os municípios deveriam desenvolver. Obrigado. Obrigado, candidato. Candidato Nicolas Duprá, 3 minutos para a sua resposta, por favor. Bom, justamente isso. O papel do município na segurança pública, da forma que se organiza a nossa Constituição, é muito limitado. Onde é que nós vivemos? Onde é que vocês vivem? Não é na ficção jurídica do Estado do Rio Grande do Sul. Eu sou estudante de Direito, inclusive meu professor está ali, Daniel Brode. Boa noite, professor. Desculpem parar o meu tempo de fala, mas é que, como tem um professor ali, a gente tem que cumprimentar, né? Então, para tu conseguir discutir com seriedade o papel do município dentro da segurança pública, tu precisa urgentemente da reforma do nosso Pacto Federativo.
Não adianta tu cobrar mais do Estado na situação que o Estado está agora. O Rio Grande do Sul, gente, por favor, é um dos estados mais endividados da federação. Se diz que vou aumentar o salário, vou buscar que aumente o salário da PM. De onde? Né? Onde é que vai se articular para que se aumente? É possível, sim, mas é que tem que se debater o problema econômico que o Estado vem passando. Não adianta a gente sonhar aí com uma utopia para os próximos 4 anos. Isso não vai acontecer. Né? E, tratando de Pelotas, especificamente, é exatamente isso. Pelotas, uma cidade, um município, pode ajudar na segurança, na prevenção à violência, estabelecendo uma estrutura melhor, possibilitando, por exemplo, que eu me lembro dessa articulação entre a Federal e a Secretaria de Segurança Pública de Pelotas, que as câmeras fossem compartilhadas, as câmeras da UFPEL fossem compartilhadas exatamente para que se possibilitasse identificar, né, as violências, os crimes com maior facilidade. Esse é o papel do município nessa situação que nós vivemos hoje. O município ele luta com todas as suas forças. Me lembra muito o professor, o município nessa condição, que está lá dentro da sala de aula tentando fazer o possível com uma escassez de recurso, né, gigantesca. Esse é o município. O município tenta fazer de tudo para combater a violência com o que ele tem, mas ele precisa de muito mais, evidentemente. E, para isso, a gente precisa sentar, discutir a reforma do Pacto Federativo, né, continuar essas ações em busca de parceria de universidade, com o Estado, com outras instituições, a fim de solucionar o nosso problema agora, né, nesse momento, dessa forma, e mais à frente com um debate bastante contundente no que tange a reforma do nosso Pacto Federativo. E eu tenho certeza que não só todos os candidatos aqui, mas como toda a sociedade gaúcha defende, porque chegou a hora da gente mostrar onde vivem as pessoas, que é nos municípios. E é nos municípios que a gente precisa de segurança, de saúde e de educação de qualidade. Não adianta a gente ficar aí sonhando com um pacto federativo, empurrando para o Estado, que não passa de uma ficção jurídica. Obrigado. Obrigado, candidato. Candidato Rafael Amaral, 3 minutos para a sua resposta, por favor. Quando se fala em pacto federativo, a cada R$10 de impostos pagos por qualquer um de nós aqui, 7 vai para Brasília, 2 vai para o Estado e apenas 1 fica no município. As pessoas não vivem em Brasília, não vivem na capital dos seus estados, a grande maioria vive no município. Muitas vezes município lá no Herval, que as pessoas muitas vezes não conhecem, ou lá no Chuí, que é esquecido. Município e região como a nossa, que é visitada muitas vezes de 4 em 4 anos. Pessoas não conectadas com a realidade de uma região pobre e desacreditada como a nossa. Quando nós falamos sobre políticas públicas dos municípios, na Assembleia nós vamos trabalhar diretamente com os prefeitos e secretários de educação com a evasão escolar. Para pensar, senhores, a criança que não tem alimentação, e eu, por pouco, não fui reflexo disso, porque muita criança só consegue se alimentar na escola. E esta é uma realidade que poucos sabem. E se muitos sabem, outros não querem saber. Quando a criança não tem o que comer, muitas vezes não tem nem por que ir para a escola. Quando nós trabalharmos com a formação de professores, com uma capacitação dos professores, na formação desses professores para saber lidar com as diferenças, e muitas vezes a criança que ela está dando aquele desespero, é a mais problemática da sala de aula, muitas vezes aquele é um grito de socorro. E muitas vezes tem professoras aqui dentro que sabem que as crianças têm aquele carinho quase exclusivamente na sala de aula. Porque quando ela sai da sala de aula, ela vai para casa, muitas vezes é um terror. Que ela prefere ficar na sala de aula do que ir para casa. Se nós trabalharmos com uma criança, onde der oportunidade, e eu sei desta realidade, onde der esporte, e eu sou praticante de uma arte marcial, e a gente trabalha na nossa academia com crianças carentes. Se tu pegar aquela criança carente e tu dá a oportunidade de ela treinar, oportunidade de ela ter uma alimentação, tu pode ter certeza que em pouco tempo nós temos uma outra realidade. Dizem que a criança é o futuro do Brasil. Na verdade, não é o futuro, não. A criança é o Brasil. A criança não é o futuro, a criança é a realidade. E o motor do desenvolvimento de um país tem que ser a escola. E quando a escola vai mal, o país vai mal. Está aí o resultado. Obrigado, candidato.
Candidato Ricardo Santos, 3 minutos para a sua resposta, por favor. Obrigado, professor, pela pergunta. O papel do município na segurança pública, né? O papel do município na segurança pública, vejam só, senhores, e eu gosto aqui de citar nomes, e eu me reporto à Câmara de Pelotas. Enquanto eu estive vereador, o vereador Ademar Fernandes Jornel, ele fez um projeto para risco de vida para os conselhos tutelares, para os conselheiros tutelares. Risco de vida. Eu aproveitei o gancho, o ensejo, e fiz um outro projeto que foi aumentar o número de conselheiros. Aumentar 2 micro-regiões, que significam 10 conselheiros mais. 10 conselheiros. Ampliamos para mais 10 conselheiros. Este é um projeto meu, foi um trabalho meu. Para vocês verem como o parlamentar consegue mudar a vida das pessoas. Assim é no município, assim vai ser no Estado, se nós chegarmos lá. Conseguimos mudar a vida das pessoas. Tauan, meu querido conselheiro, futuro deputado, quem sabe, estamos aqui nessa luta, né? Te dizer assim, ó, olha a importância, 10 conselheiros mais, que ajuda na prevenção. 1.200 ficais, Tauan. 1.200 ficais não eram atendidas porque não tinha conselheiros. A partir desses 10 conselheiros, todas as ficais foram atendidas. O que é as ficais, para quem não sabe? São aquela evasão escolar, que é encaminhado ao conselho, e o conselho vai até a casa da família saber o porquê que essa criança não está indo à aula. Então, olha o tamanho desse projeto, que eu me sinto assim, ó, feliz da vida de ter feito. A Guarda Municipal. A Guarda Municipal tem que ser vista com uns olhos mais... Hoje, polícia municipal, eu não sei o que chama guarda municipal, tem o poder de polícia. Marcos, troca de revólver 38 por pistolas. Foi feita dentro da Câmara, a negociação com o prefeito da época, Eduardo. Ia se comprar 38, se comprou pistolas. Plano de carreira da guarda, tudo isso se cuidou dentro do município. Agora é interessante unificar a polícia. Tenho só 30 segundos. Unificar essa inteligência. Eu moro na periferia, e lá na periferia onde eu moro tem uma câmera que ela é uma parceria público-privada. O empreendedor ou empresário colocou essa câmera e monitora toda a nossa região. Criminalidade não existe ao lado de um programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Então, eu acho que o município tem uma responsabilidade muito grande também nessa parceria de segurança. Obrigado, candidato. Candidato Tauan Vasney, 3 minutos para a sua resposta, por favor. Oi. Com certeza, o Conselho Tutelar é muito grato, sim, Ricardinho. Pessoal, é notório que as práticas que foram adotadas até agora em segurança pública não surgiram o efeito que a gente necessita, que a gente precisa. Por isso eu acredito que a gente precisa apostar num viés diferente. Tá? Eu defendo 4 pontos dentro de uma parceria, de um sistema integrado dos municípios com o Estado. O primeiro ponto é referente à vigilância. Como a gente sabe que é muito bonito dizer que a gente precisa ter câmera na rua, só que não vai ter dinheiro da noite para o dia para o Estado arcar com essas despesas, uma ideia seria propor uma parceria dos comerciantes dentro do município, que talvez ou eles disponibilizassem o monitoramento em si, ou a rede, mas que houvesse uma conexão, uma parceria dentro desse sistema com o município, com as polícias, com a Guarda Municipal. Tá? No segundo ponto, eu quero abordar... Isso é só uma pequena introdução. Quem tiver interesse em conhecer mais, lá no Facebook vai ter bastante coisa. O segundo ponto que eu defendo é a teoria das vidraças quebradas. Quando se comete um pequeno delito e não dá nada, absolutamente nada, não deu nada, a tendência é que se repita. A tendência é repetir, porque não deu nada. Então, mais uma vez, eu reforço a importância da prevenção. Não tem. Eu sou um grande defensor, não tem problema dizer, da prevenção. Quem trabalha com criança e adolescente, Ricardinho, sente isso na pele, porque a gente sabe que eles são os nossos futuros. Hoje a gente é jovem, amanhã vamos ficar com mais experiência, né? Vamos ficar com mais experiência.
mas eles são nós amanhã. O terceiro ponto que eu quero abordar é a integração das polícias. É muito comum, às vezes a gente liga para a Brigada Militar e não tem uma resposta, mas ela está andando pela praia, ou ela está andando nas vilas, nos bairros, fazendo seu papel. Mas se a gente tiver uma inteligência que faça com que a Guarda Municipal, por exemplo, faça o patrulhamento, pode disponibilizar e deixar a polícia para atuar em casos com maior necessidade. O quarto ponto que eu quero falar é do GGI, que eu também tive a oportunidade de participar, junto com o meu colega Hugo Miori, junto com a minha colega Nathalie, eu vi a Miriam por aqui há pouco tempo, e a gente teve condições, uma oportunidade muito gratificante de participar na construção desse projeto. O GGI foi uma junção do secretariado, o secretário Longaray estava aqui há pouco tempo também, no que fortaleceu toda a rede de atendimento, inclusive a rede de prevenção. Mais uma vez, eu agradeço pela atenção de todos. Obrigado, candidato Tauan. Candidato Viana, 3 minutos para a sua resposta, por favor. Não resta dúvida, né, a importância e a responsabilidade do município hoje quanto à segurança pública. Lógico que é dever do Estado também, né, mas, e mais do que isso, dever do município, como eu disse, e dever de todos. Não há dúvida nenhuma que a participação da sociedade civil é cada vez mais importante e é preciso que, coordenado por alguém, e os municípios têm hoje, né, o dever de atuar na área da segurança pública e de coordenar, mas é lógico que com o apoio também do Estado, que tem esse dever. E deve buscar participação junto com a sociedade civil, junto com as pessoas diretamente também, para que isso possa acontecer. É lógico que a busca de recursos também é importante. Pelotas tem o exemplo, né, dessa participação conjunta, seja, como disse agora o Tauan, com o GGI, né, com reuniões mensais, e que grandes avanços têm sido apresentados na comunidade, com redução, inclusive, dos índices de crimes. A Secretaria de Segurança Pública, criada no município, foi muito importante, né? A própria Guarda Municipal, com a ampliação do quadro da Guarda Municipal, com equipamentos e com mais condições de trabalho para a Guarda Municipal. Os programas de mediação de conflitos, que são importantíssimos, e hoje nós temos, né, Pelotas também como exemplo, a própria Universidade Católica, com o Sejusc, né, o doutor Marcelo Malísia Cabral, reconhecido nacionalmente também pelas práticas restaurativas, que são tão importantes para aproximar a vítima do agressor, para restaurar a paz, tudo isso levando, né, a uma sensação muito maior de segurança. Estas, tanto as práticas para a restauração, né, quanto a participação individual, a participação da sociedade civil, acaba fazendo com que a segurança seja muito mais sentida. Então, o Centro do Judiciário de Solução de Conflitos, né, o projeto de justiça restaurativa, dando capacitação para servidores públicos, para a sociedade civil, para a Guarda Municipal, para representantes de condomínios Minha Casa Minha Vida, fazendo com que, no fim das contas, se diminua, né, a sensação de insegurança que muitas vezes nós temos. E temos em Pelotas aí, no último demonstrativo do GGI, a diminuição de todos os índices dos crimes apurados na relação de janeiro a agosto do ano passado para janeiro a agosto desse ano. Obrigado, candidato. Obrigado. Nos aproximando do final, passamos agora às considerações dos entrevistadores. Convido a jornalista Michele Ferreira para fazer as suas considerações finais. Bom, eu vou fazer uma rápida retomada aqui, né, justamente do tema que a gente tinha iniciado, né, voltando, fazendo então o meu fecho, e dizer que a atuação dos senhores e da senhora possa ser firme nesse setor da segurança pública, caso eleitos, né? Que é o que a sociedade tanto clama, né? A sociedade clama por investimentos neste setor da segurança pública.
mas que as ações como parlamentares possam significar mais do que a formação de comissões e de frentes que hoje existem na Assembleia, né, que não têm se efetivado em propostas que realmente possam contribuir na transformação social que todos nós desejamos. Do contrário, com os 4 grupos que existem hoje no setor da segurança pública, nas discussões da Assembleia, a gente teria, então, projetos mais efetivos nessa área, né? Que, se eleitos nas discussões em plenário, os senhores possam ter a mesma conduta desta noite enquanto candidatos, que aqui demonstram enxergar a população. Porque depois, em plenário, no calor das discussões, não raro, os políticos ficam mais preocupados em defender as cores dos seus partidos do que lutar por uma sociedade melhor. Que vocês possam fazer diferente. É o que os eleitores esperam de cada um de vocês. Obrigado, Michele. Convido o professor Dr. Luiz Antônio Bolquies para fazer as suas considerações finais. Senhora candidata, senhores candidatos, eu vou me ater à segunda questão, aqui eu formulei, e duela quem duela, necessitamos fazer uma análise. Eu quero informar a vocês que o GITEP, o grupo que eu coordeno aqui na Universidade Católica, ele existe desde 1999, e nós, entre 99 e 2000, desenvolvemos uma pesquisa pioneira no Brasil sobre agentes penitenciários. No entorno dos anos 2005, 2006, quando o problema do encarceramento feminino começava a despontar, mas ainda estávamos nas taxas de 3%, 3,5% da população encarcerada de mulheres, mas já tínhamos na 5ª região penitenciária presídios mistos, nós fizemos uma pesquisa pioneira sobre encarceramento feminino. Nossa última pesquisa de campo, empírica, foi sobre questão racial e prisão, usando Pelotas na visão do século XIX e na visão do século XXI. Nós tivemos a oportunidade, esse ano, de fazer uma avaliação e lançar um boletim técnico sobre os planos de governo de 6 candidaturas ao governo do Estado sobre questão prisional. Por causa disso, fomos convidados a fazer essa mesma análise aos planos dos presidenciáveis das 13 candidaturas e estivemos em Brasília participando de um debate. Usamos alguns critérios para estabelecer isso, para estabelecer essas análises. Nossos critérios foram com modelos de segurança pública e trabalhando com a ótica, trabalhando com a ótica daquilo que se pode ter como tradicional repressivo, daquilo que se pode ser um modelo mais de segurança cidadã, e o que identificamos? A invisibilidade do tema nas propostas de governo. Em Brasília descobrimos que o capital político é queimado quando se fala desse tema. São 11 candidatos, com os mesmos critérios, são 4 meramente retóricos, são 6 retóricos, são 4 retóricos reformistas e é um que se aproxima da segurança cidadã. O que nós podemos dizer para os senhores é, nós temos uma expertise e queremos contribuir. Nós estamos elaborando um projeto de lei para a criação do Fundo Municipal Penitenciário, porque isso nos permite acessar verbas do Fundo Nacional. E nós podemos contribuir com os senhores para que esse assunto saia da invisibilidade e para que nós possamos deixar de trabalhar retoricamente, protegendo um capital político e avançar de uma maneira mais propositiva. Obrigado. Obrigado, professor. Convido o Fábio Castro Neves para fazer as suas considerações finais. Senhores, primeiramente gostaria de agradecer a presença de todos, né, se dispondo a expor as suas ideias para essa plateia, e também agradecer por vocês se disporem a nos representarem junto ao Estado, né, fazendo o papel que hoje a nossa região ela apresenta pouca representatividade política, né, e nós
temos um potencial para botar muito mais gente lá e ter muito mais força perante o governo do Estado. Então, torcemos que vocês sejam felizes nas suas candidaturas. E também gostaria de colocar a universidade, mais especificamente o Escritório de Desenvolvimento Regional, que eu coordeno, na ajuda de formulação de projetos, de estudos, para que a gente consiga fazer o desenvolvimento, promover o desenvolvimento da nossa região. Tá? Que isso é fundamental, é a visão da nossa universidade, que está fazendo 58 anos agora em outubro, e que está no nosso DNA. Então, estamos à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Retorno agora a palavra aos candidatos para que façam, então, as suas manifestações finais. Candidato Catarina Paladini, 3 minutos para suas considerações, por favor. Bom, gostaria de, mais uma vez, agradecer à Universidade Católica de Pelotas, parabenizar o Diário Popular, dizer da alegria de dividir esse ambiente da política com os meus colegas candidatos a deputado estadual, as suas representações políticas aqui, e nós estamos na iminência do dia 7 de outubro. É extremamente importante. Há 8 dias da eleição, a grande parcela da nossa população não sabe em quem votar. E o mais importante, nós não fizemos esse debate com a nossa família, com os nossos amigos. E, por incrível que pareça, eu não quero, e não quero ver, como também tantos outros colegas aqui, ver o futuro. Eu não estou falando de eleição, estou falando de futuro. No dia 7 de outubro, se nós não pararmos para falar de política, professor Daniel, o futuro será pego do chão ou por algum cabo eleitoral fazendo boca de ouro. Fico feliz também com a disposição de contribuir, professor Chies, com as instituições, com a disposição e com a orientação das políticas. Tem sido assim na comissão, outras instituições têm se colocado à disposição, e é importante sair da zona de conforto, é importante sair da academia, é importante colocar à disposição. E tenha certeza, a representação do jornalismo aqui, do Diário Popular, que o que paira e o que orienta as ações das representações políticas aqui é poder andar de cabeça erguida em nossa cidade, com um sentimento de dever cumprido e com entrega à nossa sociedade. Porque, obviamente, o pouco que temos aqui é o nosso nome, a nossa disposição e a vontade de ajudar o nosso município, que é grande, vigoroso, tem contribuído ao longo da história para o nosso estado e para o nosso país, mas chega da nossa região migrar, levar jovens que desenvolvem outras regiões do país, mas que por aqui, por hora, não tem espaço. Durante esses meus 8 anos no Parlamento Gaúcho, tenho trabalhado incansavelmente. Obviamente, todas as ações que foram pautadas aqui de segurança pública, elas são latentes, necessárias, e é fundamental a integração, não só do poder público municipal, da estrutura do Estado, sem sombrear o legislativo ao executivo, até porque são poderes distintos, mas é importantíssima a integração da sociedade civil. O que eu vejo hoje aqui é uma disposição de participar, mas que não fique aqui só nesse período eleitoral. De resto, eu quero agradecer o carinho, a atenção, desejar a todos vocês, meus colegas, sucesso no seu pleito, em especial porque nós não disputamos na nossa esfera, disputamos dentro das nossas siglas, das nossas legendas, e desejar a vocês muito sucesso, porque a nossa região, infelizmente, por um sistema eleitoral que não trabalha o voto distrital, porque se faz uma reforma para 45 dias, com financiamento eleitoral específico a candidaturas federais, e nós que vivemos historicamente conclamando votos distritais, maior representatividade, quando temos a oportunidade, pulverizamos as nossas candidaturas. Êxito a Pelotas, sorte a todos vocês, que quem ganhe seja boa política. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, candidato. Candidato Cláudio Montanelli, 3 minutos para as suas considerações finais, por favor. Pois olha, eu quero aproveitar esse momento, além de agradecer a disponibilidade da Universidade Católica de Pelotas, do Diário Popular, de todos que vieram aqui acompanhar, dos colegas que estão concorrendo também. Eu quero aproveitar esse momento para dizer para vocês o que muitos me perguntam: por que eu aceitei concorrer a deputado estadual? E eu respondo: porque desde abril de 1998, acompanhando o deputado Érico Ribeiro, no primeiro momento, por 8 anos, depois o deputado Afonso Ram, eu percorro a nossa Zona Sul. Talvez poucas pessoas tenham viajado mais do que eu na Zona Sul. Talvez poucas pessoas possam ter a condição
de ver o grau de abandono da nossa Zona Sul. É um negócio estarrecedor para quem viaja. Eu sou um defensor ferrenho do voto distrital. E, como tal, me tornei o melhor adversário que os meus adversários poderiam ter. Porque não tem ninguém, nem nesse salão, nesse auditório e nem fora dele, que possa ter me visto além de Camaquã. Eu não fui além de Camaquã. Eu defendo a Zona Sul. A minha vitória é perder com a Zona Sul. A minha vitória é ganhar com votos de todo o Estado, que eu não vou defender prioritariamente eles. A minha prioridade é a Zona Sul. Eu quero defender uma região que eu tenho ela como doente. E quem está doente precisa de médico. Quem está são não precisa. O pessoal lá de cima tem 49 deputados estaduais a defendê-los. E nós aqui temos 6 deputados estaduais. Eu, quando fui gravar o programa de televisão, me deram um texto para ler, eu disse, eu não tenho idade para isso, eu vou dizer o que eu entendo que devo dizer. Lá para as tantas, a produtora me disse, mas então eu não posso votar no senhor desse jeito. Eu disse, olha, poder tu pode, mas não deve. Procura aqui em Porto Alegre um deputado que vai te representar. Eu não vou te representar. Qualquer votação que conflite com a Zona Sul, quero deixar bem público, não votarei. Se não conflitar, defenderei os interesses do Estado do Rio Grande do Sul. Se conflitar, não. Voto com a Zona Sul. Perco com a Zona Sul. Isto é defender aquilo que eu acredito. Portanto, fiz a minha campanha nesses 21 municípios. Tem mais uma semana de campanha. Tive a oportunidade de rever amigos, tive a oportunidade de rever os problemas, tive a oportunidade de ver 3 quilômetros que não foram terminados na RS que liga a BR de Bagé, o Cerrito, 8 anos de construção. Tive a oportunidade de ver a nossa querida Pinheiro Machado, a Pedras Altas, mais de 20 anos para fazer um asfalto, eles não fazem. Eu, se fosse do governo do Estado, teria vergonha, ficaria vermelho de vir aqui na região. Nós não temos dinheiro para duplicar a BR-116, pois bem, eles vão duplicar a Ponte do Guaíba, que não tem um acidente. Na BR-116 tem 30 mortes, 255 acidentes. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato. Candidato Diego Lemos Operação, 3 minutos para suas considerações finais, por favor. Primeiramente, gostaria de parabenizar a Universidade, o Diário Popular, os amigos aqui presentes e a todos que estão nos assistindo. Muita gente pode perguntar, por que, Diego, tu veio candidato? Algumas pessoas aqui me conhecem, outros não. Pessoal, eu falo para vocês o seguinte, eu sou deficiente visual total. A minha vida, eu enfrentei 3 batalhas. Quando nasci cego total. Com 8 meses, ganhei 14% de visão. Imagina uma criança se adaptar com 14% de visão. Ali, me esforcei, entrei para um colégio, consegui estudar. Com 15 anos sofri outro baque, perdi totalmente a minha visão. Foi difícil me adaptar. Naquele momento, amigos e amigas, eu não queria mais viver. Porque na fase da adolescência, perder a visão total foi muito difícil. Mas Deus botou algumas pessoas na minha vida. Botou um anjo chamado Dr. Nicolau. A pessoa que hoje é minha esposa, Clarinei, que me incentivou, e meus pais. Foi onde eu me levantei e comecei o esporte. Comecei o esporte paralímpico. Virei um atleta profissional, um campeão a nível nacional e internacional. Voltei a estudar e realizei meu sonho. Um dia, a minha esposa me perguntou, na época ela era minha amiga, Diego, o que tu queria ser quando tu era pequeno? Eu disse, eu queria ser advogado. Por que tu não pode ser? Eu disse, porque eu sou cego. E ela disse, Diego, tu não enxerga, mas tu vê muito mais do que muitos. Então venci, consegui me formar em Direito. Hoje sou presidente da Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas. Criei a primeira equipe de futebol de cegos em Pelotas. Hoje é uma referência a nível nacional. Temos jogadores até do estrangeiro que jogam conosco. Criamos junto, em parceria com a 4ª Região do Trabalho, bolsas para atletas. Empresas que têm que cumprir a cota não cumpriam, lá a gente conseguiu fazer um ataque. Uma bolsa para atletas que participem de esporte paralímpico, que seja filiado na Confederação Brasileira. Por que estou falando para vocês? Vocês sabem o porquê que eu estou vindo candidato. Eu estou vindo, eu quero quebrar o preconceito que existe na nossa sociedade. Eu estou vindo, eu luto em favor de quem necessita. Eu luto em favor do professor. Eu luto em favor da polícia. Eu luto das pessoas com deficientes. Todos vocês têm familiares deficientes, algum familiar, algum amigo, ou conhecem alguém deficiente. Vocês que estão insatisfeitos com a política, vocês que conhecem pessoas deficientes que nem eu, deixo o convite.
Dia 7 de outubro, vem comigo, 25.225 de Regulamento de Superação. Obrigado, Diego. Candidata Yassandra Lee, 3 minutos para suas considerações finais, por favor. Eu queria, inicialmente, nessas considerações finais, agradecer a disponibilidade e a força, né, a potência da universidade, do Diário, através de ti, e dizer que, sim, nós não conseguimos criar propostas ou fazer ou construir um mandato sem que haja a presença das universidades, dos técnicos das universidades, dos professores das universidades, dos pesquisadores. Né? Nenhum de nós aqui, salvo o melhor juízo, é especialista, né, nos temas que a gente abordou. Então, nós estamos à disposição, quando se coloca o nome para disputar uma eleição, e uma eleição nos tempos como este, né, nós precisamos, sim, né, das discussões, dos enfrentamentos e da universidade, porque é ali que se constrói, né, é ali que se constrói os princípios, né, que possam fazer com que a gente cumpra, né, ao invés de só retórica, que estejamos embasados por pesquisas, por dados. Todos sabemos que a sociedade brasileira é majoritariamente negra e feminina. Mas, dificilmente, quando vai se fazer propostas, no concreto, não se faz propostas pensando nas mulheres e pensando nos negros. Quando se fala, por exemplo, nos presídios, né, nenhum presídio foi construído pensando nas mulheres, que as mulheres também cometem crimes, que as mulheres também sofrem violência. Então, isso é preciso que a gente tenha presente. É preciso que a gente tenha presente que, quando se pensa em aprisionamento, que quando se pensa que a maioria da população que está nos presídios são negros, são negras, é preciso, sim, que tenhamos estudos, né, e que embasemos nossas propostas, nossos projetos, a partir desses estudos, e não a partir de retórica, tanto a nível partidário, quanto a nível das cores e ideologias que nós defendemos. Então, fico agradecida por esse espaço, por esse momento, né, e dizer que a nossa candidatura tem isso, né? Até agora, no nosso Estado, nenhuma mulher negra ocupou a Assembleia. Isso tem muito a dizer do nosso Estado, que é um Estado, sim, racista e machista. Obrigado, candidata. Candidato Jurandir Silva, 3 minutos para as suas considerações finais, por favor. Bom, gostaria de agradecer a organização do evento, saudar aos colegas e a colega candidatos e candidata. Muito obrigado por esse espaço, hoje foi um espaço rico para a gente apresentar o que a gente pensa. Gostaria muito de agradecer a Carol Jardim, assistente social que está aqui comigo, e que faz parte de uma equipe de trabalho que nós temos, que debate os temas da segurança pública. Nessa equipe de trabalho tem trabalhadores da segurança pública. Trabalhadores da segurança pública que muitos deles não podem sequer se organizar, sequer podem vir a um debate como esse para apresentar suas posições, para nos acompanhar, porque podem ser punidos. Essa ideia de segurança pública e de polícia militarizada, que impede que os trabalhadores se organizem, inclusive para reivindicar os seus direitos, e estão com salários parcelados, no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, ela precisa ser modificada, na nossa opinião, e eu gostaria também de fazer essa referência nesse momento final. Existem muitos mitos idiotas que se manifestam nas discussões sobre segurança pública. Um deles é que a discussão de direitos humanos não contempla trabalhadoras e trabalhadores da segurança pública. A discussão dos direitos humanos contempla trabalhadoras e trabalhadoras da segurança pública. Eu gostaria de me posicionar aqui sobre um tema que sequer é atribuição de um deputado estadual. Isso é uma discussão em nível nacional. Mas o Taô falou uma coisa ali que me pareceu muito interessante. O que vem sendo feito em relação à segurança pública não está dando certo. A política de guerra às drogas não está dando certo. Ela serve para encarcerar em massa a população brasileira, especialmente a população jovem e negra.
E eu acho que nós temos que sim ir com firmeza para a discussão de que o problema das drogas tem que ir mais para a área da saúde pública e menos para a área da segurança pública. Nós temos que defender com seriedade a possibilidade de a gente discutir neste país legalização da maconha como forma de atacar o crime organizado, tirar poder do crime organizado. Dizemos isso com muita tranquilidade. Quero terminar dizendo o seguinte: amanhã, nós temos uma grande manifestação em todo o país que vai acontecer, contrária às ideias do candidato do PSL à presidência da República. Essas ideias, sem implementadas, são ideias que atacam a todos e todas, nós, trabalhadoras e trabalhadores, mulheres, negros e negras e LGBTs. Quero usar os 14 segundos que me restam para convocar todos e todas que estão aqui para se somarem amanhã com as mulheres, negros e negras e LGBTs às 16 horas no Largo do Mercado Público para dizer não a ele. Obrigado. Obrigado, candidato. Reforçamos o pedido à plateia para que, por favor, não interfira no andamento do debate, por favor, por favor, por favor. Candidato Marcos Cunha, 3 minutos para as suas considerações finais. Bom, a TV, no horário nobre da televisão, no horário político, eu tive 10 segundos. Agora eu vou ter 3 minutos da TV, o CEPEL. Quero agradecer. Vou tentar ser breve. O parlamentar deve fiscalizar, deve propor, deve legislar, deve mobilizar a comunidade. Eu, em Pelotas, fiscalizando, eu não permiti a privatização do SANEP, porque disse que tinha que ser por plebiscito. Eu, verificando a superlotação do pronto-socorro, fiscalizei, levei ao Ministério Público, nós conseguimos uma sentença que determina que ninguém pode ficar no corredor do pronto-socorro por mais de 3 dias à espera de direito clínico ou 2 dias de direito de UTI, sob pena do município pagar 10 mil de multa. Eu propus, quando caiu o muro do Colégio Pelotense, que fosse feito com recursos próprios e não com uma empresa terceirizada que cobrava 30 mil reais para 5 metros de muro. Retrocederam, saiu por 3.500. Eu fiz a proposição de que fizessem ações concretas aqui ao redor da Universidade Católica e colocassem câmeras de vídeo monitoramento em locais que são mais perigosos. Eu legislei, criando uma lei que possibilita que as pessoas coloquem a bicicleta em estacionamento de carro, pagando 10% do que cobra do carro. Eu fiz outra lei que proíbe a inauguração de obra inacabada no município de Pelotas. Eu fiz outra que cria direito ao sol, me socorrendo dos arquitetos da Universidade Federal, que possibilita que o plano diretor agora contemple o direito ao sol, que ninguém fique sem o sol pelo menos 2 horas no horário nobre, no menor dia do ano. Eu fiz outra lei que cria a escola de turno integral como atividade do Estado, permanente, não desse ou daquele governo. Está lá na lei orgânica. E para mobilizações, eu participei de mobilizações contra a prorrogação do Polo Pelotas de Pedágio até 2026, sem licitação. E agora estou mobilizando a comunidade com a Frente Parlamentar de Vereadores, com a Frente Parlamentar Estadual, com a Frente Parlamentar Nacional, para a conclusão das obras do Hospital Escola 100% SUS da Universidade Federal. Tudo isso são ações que um parlamentar deve fazer. Tudo isso eu me proponho a fazer agora e muito mais na Assembleia Legislativa. Convoco a todos também. Amanhã, 16 horas. Ele não. Obrigado, candidato. Candidato Nicolas Duprá, 3 minutos para suas considerações finais, por favor. Foi. Meu nome é Nicolas, eu estou aqui para me apresentar para vocês porque eu não tenho tempo de televisão. Eu fui presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Municipal Pelotense. Lá organizei uma greve que permitiu que de 2015 até 2017 os estudantes tivessem direito à meia passagem estudantil aos finais de semana. Isso foi bastante importante. Também fiz uma greve junto com a setorial feminina, uma manifestação dentro do Pelotense, porque o colégio havia proibido as gurias de usarem short, porque isso incitava a violência, o que não faz sentido nenhum para mim enquanto candidato, enquanto uma pessoa do campo progressista. Eu já fiz muita coisa, só que eu tenho pouco tempo para falar. O convênio do grupo da UFPEL é uma conquista minha também. O que eu fiz? Muitos profissionais não tinham onde trabalhar depois de formados. O que eu fiz? Peguei esse pessoal que tinha acabado de se formar na UFPEL,
aproximei e criei um projeto chamado Convênio do Grupo da UFPEL, que oferece serviços para os estudantes da comunidade da UFPEL a preços bem mais baixos do que o mercado oferece. Dessa forma, eu gero emprego e renda para os profissionais recém-formados na UFPEL, ao mesmo tempo que eu disponibilizo serviços de qualidade para a comunidade. Né? Isso é muito importante. Criei também uma empresa, sou empreendedor, e isso está inclusive no meu programa. É extremamente importante a gente deixar de demonizar o empreendedor para ver ele como um dos maiores facilitadores para enfrentar os problemas que a gente tem dentro da nossa sociedade. E por isso que eu tenho uma empresa de gestão de resíduos sólidos que impede a cada ano que 254 toneladas de lixo vão parar no aterro sanitário comum e elas vão ainda geram emprego e renda para essas famílias que trabalham. Pois é, eu tenho 21 anos e eu já fiz tudo isso. E eu quero fazer muito mais, só que eu preciso da tua ajuda. Por que eu preciso da tua ajuda? Porque eu não uso o fundão eleitoral. Dos candidatos que estão aqui, e respeito a todos vocês, mas eu faço uma pergunta de quem aqui não utiliza dinheiro do fundão eleitoral, né? Aquele que foi aprovado. Né? Eu acredito que a maior parte, tu não usa. Fico muito satisfeito com essa notícia, porque muitos candidatos usam dinheiro do fundão eleitoral. Eu parabenizo a todos vocês que não utilizam, assim como eu, os recursos do fundo eleitoral, mas a gente sabe que esse 1,7 bilhão de reais foi desviado de dinheiro que era para estar na saúde, que era para estar na segurança e que era para estar na educação. E é por isso que eu preciso de ti, porque eu não tenho dinheiro para fazer minha campanha e porque eu acredito que a renovação a gente faz assim mesmo, colocando a cara e com coragem para renovar a nossa política. O meu nome é Nicolas e meu número é 18321. Valeu. Obrigado, Nicolas. Obrigado, por favor. A gente reitera o pedido para que colaborem e respeitem o tempo dos candidatos se manifestar. Obrigado. Candidato Rafael Amaral, 3 minutos para suas considerações finais, por favor. Eu queria agradecer, já me cortaram 10 segundos. Queria agradecer a todos pelo tempo aqui na Universidade Católica. Quero dizer ao senhor, doutor, que a Universidade Católica, junto ao nosso mandato na Câmara de Vereadores, sempre pautou o nosso mandato em defesa, não da universidade, em defesa de Pelotas e da região. Isso eu posso te garantir que a nossa cadeira na Assembleia vai continuar sendo uma cadeira em defesa da nossa região e das instituições de ensino superior. Porque a grande inteligência da nossa região está aí dentro das universidades. E a gente tem que saber explorar melhor isso. Pelotas tem potencial incrível de doutores, pesquisadores a nível internacional que a nossa cidade tem que aprender a respeitar e utilizar. O nosso grupo, a nossa caminhada, ela tem desde o doutor em educação, desde o coronel, desde o pedreiro, desde o jornalista, desde o catador de latinha. E nós vivemos muito bem com essas diferenças. Porque não existe o saber mais, saber menos, existe saberes diferentes. E nesses saberes diferentes que a gente cresce. Nos últimos anos, com mandato ou sem mandato, nós conseguimos trazer recursos para a nossa região, que mudaram a vida das pessoas. Neste exato momento, tem 10 crianças recém-nascidas lutando contra a vida, porque nós conseguimos liberar leitos de UTI neonatal. Neste momento, nós estamos buscando recursos para a construção do 2º piso do pronto-socorro, Hospital São Francisco de Paula, dentro da universidade, porque nós queremos fazer o 3º e o 4º piso para a oncologia e para a cardiologia. Eu peço desculpa aos meus colegas, eu não trabalho muito bem com partido, eu trabalho com pessoas. E é nisso que eu acredito. Independente de quem for o governador, de quem for o presidente, de quem for o ministro, eu vou trabalhar, pois eu que defendo as pessoas. E aprendi muito na política, e já vi brigas, porque as pessoas defendem mais os seus partidos do que aquela pessoa que está lá na ponta, muitas vezes, sem educação, ou jogado num corredor do pronto-socorro. Trabalhei em conjunto com o Marcos, trabalhei em conjunto com o Ricardo, e a gente sempre foi muito parceiro, nunca olhamos partidos. E eu acredito que com o mandato na Assembleia, a gente vai buscar mais recursos para uma região como a nossa. Porque ficar sentado e dar discurso não vai resolver os problemas da cidade e da região. E eu posso te garantir que cada segundo do nosso mandato vai ser para defender as pessoas da minha cidade e da minha região, porque eu acredito primeiro nas pessoas. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Mais uma vez, a gente reitera. Obrigado. Candidato Ricardo Santos, 3 minutos para as suas considerações finais, por favor. Oi. Nós estamos aqui para falar de segurança, mas eu não posso deixar de falar de saúde. E a saúde também
né? Está linkado com a segurança, como eu falei, dentro das casas prisionais, a saúde, né, dos detentos. Muita gente me conhece nessa cidade como vereador da saúde, Marcos Cunha. Eu e o Rafael Amaral. Trabalhamos juntos, tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. Enquanto vereador aqui no município de Pelotas, instauramos uma comissão parlamentar de inquérito que investigou a saúde num todo, a saúde plena, porque Pelotas, Rafael, tu que fala em recursos federais, Pelotas é saúde plena, diferente do município vizinho aqui, que é municipalizada, deputado Catarina. Na saúde plena, a captação ela é bem maior, na alta e média complexidade. Então, instauramos uma comissão parlamentar de inquérito porque é inadmissível ver pessoas nas filas das unidades básicas de saúde, lá do postinho da saúde da vila, da periferia. Discutimos essa situação. A fila nos postos, a falta de medicação. Hoje, eu saí da minha comunidade, já tinha gente aguardando na porta do posto para conseguir uma ficha para o dia seguinte. É assim que funciona. É lamentável isso. Se chegar à Assembleia Legislativa, pode ter certeza, os atos do Legislativo é fiscalizar o Executivo. O que eu fiz aqui em Pelotas? Muitas pessoas me tiveram como oposição ao governo da época. Oposição, mas uma oposição construtiva, que mostrava o caminho, e que esse caminho muitas vezes era seguido. Esse caminho era seguido pelo governo. Hoje o governo, temos aí, o governo fala, na época fizemos isso, fizemos aquilo na área da saúde e tal, mas muitas vezes quem mostrou o caminho, Marcos, foi a oposição, porque é uma oposição construtiva, não adianta tu fazer oposição por fazer oposição. Então, é essa a minha luta, principalmente na área da saúde. Hoje viemos aqui para discutir segurança pública. Falamos bastante, discutimos entre todos aqui, né? Mas a área da saúde é uma grande preocupação que eu tenho. Rafael Amaral falou das UTIs neonatal agora há pouco. UTI neonatal que nós usávamos no governo Tarso, o governo anterior, aeronaves da Unier, que vinham a Pelotas, Rafael, 11 horas, meia-noite, para levar crianças para a UTI neonatal para o norte do estado, para o centro do estado, porque nós não tínhamos UTI neonatal. E os vereadores estavam lá, eu estava lá no aeroporto para junto embarcar essa criança dentro da aeronave. Então foi um trabalho que até hoje eu me orgulho de ter sido vereador na cidade de Pelotas. Eu tenho maior orgulho, porque a gente fez acontecer e pode fazer muito mais contando com você, telespectador, aqui da TV O Céu. Ricardo Santos, 6523. Obrigado, candidato. Obrigado. Candidato Tauan Vasney, 3 minutos para as suas considerações finais, por favor. Pessoal, pessoal da organização, eu quero agradecer essa oportunidade. Para mim é muito importante. Apesar da gente hoje em dia usar as redes sociais, que foi liberado nessas eleições, isso aqui acrescenta muito o nosso currículo. Não existe quem está 100% certo ou 100% errado. E é uma forma também da gente ver outras opiniões de outros partidos, de outras siglas, outras ideologias, e tentar aprender. Eu acredito que a gente tem esse compromisso, principalmente quem quer ingressar na política. Mas, infelizmente mesmo hoje em dia, eu acho que a generalização nunca é inteligente. Mas, infelizmente, a maioria dos políticos hoje em dia tem 2 prioridades. A primeira prioridade é a eleição, e a segunda é a reeleição. Depois vão pensar no resto, depois vão pensar em partido, depois pensam em tudo. E é justamente por isso que se criou uma cultura que o político está para um lado e a sociedade para o outro. E, através disso, a gente está vivendo nesse caos. Hoje a gente está aqui debatendo segurança pública, a gente não consegue, por mais que tenha um debate produtivo, a gente não está conseguindo mensurar um resultado físico, porque isso não sai do papel. Essa é a realidade, infelizmente. Eu sei que a gente não vai resolver todos os problemas, mas eu acredito que se a gente tiver comprometimento e levar um pouco da humanidade dentro da política, pode ser um pouco diferente. Não para nós, mas pelos nossos filhos, pelo menos, para as próximas gerações. Eu sou o Tauan, eu tenho 24 anos, eu estou concorrendo pela primeira vez, e eu realmente acredito que a gente consiga fazer um pouco diferente, mas se pensar no próximo, não pensando em si. Mais uma vez, eu sei que eu tenho bastante tempo ainda, mas quem quiser me acompanhar, quem achar interessante o que eu falei, eu sei que a gente fica nervoso aqui na frente, para mim está sendo tudo muito novo, muito desafiador, mas eu digo para vocês que eu estou muito empolgado, para não usar outra palavra aqui, para não ficar estranho, estou muito empolgado e eu tenho condições e me preparei para tentar fazer um pouco diferente.
Obrigado de verdade a todos que ouviram, aos colegas, boa sorte a todos, que a gente faça uma campanha limpa, que a gente tenha, pelo menos, ética dentro dessa campanha política, que não se tem mais. Obrigado de verdade, tudo de bom. Obrigado, Tauan. Candidato Viana, 3 minutos para suas considerações finais, por favor. Primeiro, cumprimentar a universidade novamente, Diário Popular, os colegas candidatos, todos que nos assistem, e salientar a importância do tema da segurança. Eu sou filho de um profissional, né, da área da segurança. Meu pai começou como, na época, guarda de trânsito, Pauzinho se chamava na época, foi posteriormente para a Polícia Civil, inspetor de polícia, comissário de polícia. Então, vivi a minha vida toda seguro em casa, né, tratando sempre, acompanhando esse tema tão importante da área da segurança. Acabei fazendo direito, eu sou advogado, na Universidade Federal de Pelotas, ainda não havia o curso na Católica, vou fazer 35 anos agora de formado, sou casado há 32 anos, tenho 3 filhos, e entrei na política por um chamado, eu diria. Antes disso, eu participei do movimento de Emaús, movimento de evangelização da Igreja Católica, onde eu aprendi a importância do serviço. E política, para mim, é serviço. Muito antes de entrar na política, comecei participando num trabalho de serviço no Instituto de Menores de Pelotas, por vários anos, e ajudando até hoje, na CAECs, há 25 anos, advogando voluntariamente para todos os que fazem tratamento de dependência química e suas famílias, no Banco Madre Teresa de Calcutá, uma instituição que hoje atende 1.200 famílias com cesta básica mensal, banco de remédios, banco de leite para crianças com intolerância à lactose, banco de empregos e banco de leite, de empregos, de remédio, de alimentos. Um trabalho que é para o outro. Dando uma palestra em uma ocasião, eu disse que o cristão devia atuar em todos os campos em que vive. E um jovem me perguntou por que não se via cristão na política. E eu disse para ele porque a política tinha muito problema, muita corrupção, tudo aquilo que nós falamos da política, e ele me respondeu, mas tu não dissesse, eu tinha dito um termo, que nós devemos reconstituir o tecido social que vai se corrompendo na sociedade, e aí? E a minha resposta foi para ele, e aí eu vou entrar na política. Entrei na política, fui vereador pelo 2º mandato, meu tempo está quase acabando, fui líder do governo Eduardo Leite no 1º mandato, os 4 anos de governo, no 2º mandato fui presidente da Câmara de Vereadores no 1º ano e agora estou aí. Na presidência da Câmara fiz uma economia de mais de 7 milhões de reais. Obrigado, candidato. Obrigado a todos. Então, antes de encerrarmos o nosso debate, gostaríamos de agradecer à universidade por todos os seus núcleos e departamentos, aos nossos parceiros, o Diário Popular e o EDR, que apostaram na ideia e tornaram esse evento possível. Gostaríamos de agradecer aos candidatos e suas equipes pela confiança e disponibilidade de estarem aqui hoje. Por fim, gostaríamos de agradecer a todos vocês que nos acompanharam até agora, sejam aqui presentes no auditório ou ao vivo através da transmissão da UCPEL via internet. Esperamos que tenhamos contribuído no avanço da discussão de um tema tão importante, que é o tema da segurança pública. Chegamos, então, ao final do nosso primeiro debate entre os candidatos a deputado estadual de Pelotas, Políticas de Segurança e o Processo Eleitoral 2018. A todos e a todas, uma boa noite.